Amém, queridos? Vocês foram abençoados? Que presença maravilhosa de Deus nesse lugar. Muito bom estar na casa de Deus e sentir a presença dEle. Cumprimente alguém do seu lado com a graça e paz. Fala, seja bem-vindo. Seja bem-vindo a esse culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Sem correr, as crianças podem subir para a salinha? Sem correr, por favor. Que culto abençoado. Muito bom. Amém? Vamos orar antes da ministração da palavra? Curve sua cabeça se assim você achar melhor. E vamos orar nesse momento. Pai, nós queremos esta noite bendizer o Teu nome e Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Cremos que estamos aqui porque entendemos quem é o Senhor para nós e a importância do Senhor em nossas vidas. Por isso, nessa noite, queremos pedir, fale ao nosso coração através da palavra. O Senhor já falou a alguns corações através do louvor, mas que o Senhor possa continuar fazendo a obra completa. Então fale conosco através da ministração da palavra, que possamos ser usados, abençoados pelo Teu Espírito Santo. É a oração que a Tua igreja faz, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que saudade de pregar. Fiquei alguns dias sem ministrar, até porque eu dei oportunidade para que a igreja pudesse trazer a palavra, algumas pessoas que trouxeram essa palavra, e foi uma bênção. Queria que você abrisse sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 8. Você quer dedilhar ali, Silas? Joga no volume embaixo aí e chama o dedo no teclado. Deuteronômio, capítulo 8. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, e eu queria que você abrisse o seu coração para receber de Deus. Amém? Amém ou não amém? Eu vou ler com você Deuteronômio capítulo 8 todo, até porque alguns dias atrás eu li esse texto e falei que quando eu voltasse a pregar de novo, passar essas escalas, eu pregarei sobre esse texto. Esse texto me chamou muita atenção e eu queria dedicar com vocês estudar esse texto. Deuteronômio capítulo 8. Nós vamos ler todo o texto, depois eu volto esmiuçando os pontos do texto e aprendendo algumas verdades com vocês. Todos encontraram? Amém? O texto fala o seguinte, olha que legal: tenha o cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhe ordeno, para que vocês vivam, se multipliquem e entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos pais de vocês. Lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante esses 40 anos, para humilhar vocês. Para o quê? Me ajuda, para o quê? Interessante isso, né? Para pôr vocês ao quê? À prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês e Ele os deixou passar fome. Ele os sustentou com maná, que vocês não conheciam, que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Versículo 4: durante esses 40 anos, as roupas que vocês usavam não envelheceram, e os seus pés não ficaram inchados. Portanto, saibam em seu coração que assim como um homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, seu Deus, veja que Senhor é tudo maiúsculo, é o Yud Re, Vad Re, é o nome de Deus mesmo de verdade. O Senhor, seu Deus, disciplina vocês. Guardem os mandamentos do Senhor, seu Deus, para que vocês andem nos seus caminhos e os temam, porque o Senhor, o Deus de vocês, o faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros, de águas, de fontes, mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vinhas, figueiras e romanzeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que vocês não terão escassez, em que não lhe faltará nada, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes vocês extrairão o cobre. Vocês comerão e ficarão satisfeitos, e louvarão o Senhor seu Deus pela boa terra que lhes deu. Tenha cuidado
de não se esquecer do Senhor seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos. Os seus juízos e os seus estatutos, que hoje lhes ordeno, não aconteça que depois de terem comido e estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morando nelas, depois de multiplicarem o seu gado e os seus rebanhos e aumentar a sua prata e seu ouro, ser abundante tudo que vocês têm, se eleve o seu coração e vocês se esqueçam de quem, queridos? Do Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que os conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões de aridez, onde não havia água, e que fez sair água da rocha para vocês beberem, que no deserto o sustentou com maná, que o pai de vocês não conheciam, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, e afinal lhe fazer bem. Vai entendendo o texto. Portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram essas riquezas. Pelo contrário, lembre-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhe dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu ao pai de vocês, como hoje se vê. Se vocês se esqueceram do Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a alma, para não guardar os mandamentos do Senhor, seus estatutos, e hoje lhe ordeno, para o bem de vocês. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, o Deus de vocês, e a Ele pertence a terra, e tudo que nela há, aí é com H de existência. Mas o Senhor se afeiçoou tão somente aos pais de vocês para os amar, e a vocês, descendentes deles, Ele escolheu do meio de todos os povos, como se vê hoje. Portanto, circuncidem o coração de vocês e deixem de ser teimosos. Veja que não é o corpo aqui, é o quê? Coração. Ou seja, faça uma aliança comigo, não seja teimoso, pois o Senhor, o seu Deus, o Deus de vocês, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, o poderoso e temível, que não trata as pessoas com parcialidade, nem aceita suborno. Ou seja, ninguém compra Deus. Ele faz justiça aos órfãos e às viúvas e ama os estrangeiros, dando-lhe comida e roupa. Portanto, amem os estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Temam o Senhor seu Deus e sirvam a Ele. Sejam fiéis a Ele e jurem somente pelo seu nome. Ele é o seu louvor, o Deus de vocês, que em favor de vocês fez essas grandes e temíveis coisas que vocês viram com seus próprios olhos. Quando o pai de vocês desceram ao Egito, eram apenas 70 pessoas. Agora, o Senhor seu Deus fez de vocês uma multidão tão numerosa como as estrelas do céu. Que texto maravilhoso. Você pode dar glória a Deus aí? Esse texto aqui é um texto que fala muito ao nosso coração, dando a entender sobre a fidelidade de Deus. É um texto que nos mostra de fato o cumprimento de Deus sobre o nosso coração. Se você olhar o capítulo 8 de Deuteronômio, capítulo 8, você percebe que é um texto que está falando aos filhos, tá? Não é daquela turma que saiu pelo deserto. Aqui já é um recado para os filhos desses caras. Então, aqueles que saíram no começo do deserto não chegaram à terra prometida. Então, essa alinhamento de expectativa aqui de Moisés, no capítulo 8, ele está falando ao coração. Parece que eu li foi o 9 aqui, não foi? Finalzinho do 9, né? Eu vou ler só o pedacinho do 9 aqui, ó. Volta comigo, isso é no capítulo 19. É isso, não é isso? Isso. Se vocês se esquecerem do Senhor, seu Deus, é porque a folha grudou. O Deus e seguirem outros deuses, por isso que eu vi que estava diferente, o servirem e o adorarem, e eu lhe asseguro hoje, que vocês certamente serão destruídos, como nações que o Senhor destruiu diante de vocês, assim vocês também perecerão, porque não quiseram obedecer à voz do seu Deus. Pronto, voltei de novo no texto. Então volta para cá. Esse texto aqui, embora o que eu li não altere, é a Bíblia desse jeito, né? Esse texto aqui está narrando para um tipo de pessoa, para um tipo de grupo, que são os filhos dos caras que estão saindo do Egito. Perfeito, Braulio? Então não é para os pais, é para os filhos.
os filhos que viram a água brotar da rocha, os filhos que viram a travessia do Mar Vermelho. Quem está entendendo? Então, essa palavra aqui é para esse povo, para os filhos dos caras que vão herdar a terra prometida. E Deus está dizendo o seguinte: olha, foi eu que decidi humilhar vocês, não foi outro Deus não, foi eu que recebi a direção de colocar no coração de vocês a prova, foi eu decidi isso, não foi o diabo. Às vezes a gente coloca muita culpa no diabo, né? Tudo é o diabo. Não, aqui nesse texto, aqui em Deuteronômio, não foi o diabo que fez isso, foi o próprio Deus que resolveu colocar o povo dele em um estado de humilhação. Para qual objetivo? Para alguns objetivos que a gente vai aprender algo aqui interessante. Uma segunda coisa que eu aprendo com você lendo esse texto é que o texto fala sobre uma questão de admoestação contra um tipo de vaidade. Porque Deus está dizendo o seguinte: olha, eu tirei vocês da casa da escravidão, da servidão do Egito, vou levar vocês para uma terra prometida, lá vai ser muito melhor, lá tem comida com abundância, lá tem leite e mel, lá vai ser uma terra fértil, vocês vão prosperar lá. Mas eu quero conscientizá-los de quando as coisas começarem a ficar muito bem, não se esqueça que foi a minha mão que arrancou vocês da casa da servidão para levar onde vocês vão. Quem está me entendendo? Então Deus está dizendo o seguinte: olha, quando vocês estiverem bem financeiramente, quando tudo estiver dando certo, eu quero que vocês tenham a consciência de lembrar que não foi esforços seus, não foi a sua força, não foi a sua inteligência, mas foi a minha mão que conduziu vocês durante 40 anos pelo deserto, com coluna de fogo, com nuvem, abrindo o Mar Vermelho, abrindo o Jordão, para trazer vocês para cá. Então, quando chegarem aqui, não dê a glória para outro, não tomem a glória para si. Quem está entendendo? Perfeito? Esse aqui é o texto em si. E o que me chama a atenção é que nos primeiros versículos, esse texto me chamou muito a atenção. Isso aqui é para mim, tá, irmãos? Antes de ser para vocês, é para mim esse texto. O texto fala o seguinte: tenham cuidado, versículo 1 aí, tenham cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhe ordeno, para que vocês vivam e se multipliquem, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sobre o juramento de vocês. Lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor seu Deus os guiou ao deserto durante esses 40 anos. E o que me chama a atenção é que o texto fala de forma muito clara: Ele guiou vocês durante 40 anos para humilhar vocês. Fala comigo assim: nos humilhar. Durante 40 anos Deus escolheu pegar esse povo e humilhar esse povo. Porque se você analisar, eles ficaram dando volta em círculo. A caminhada para chegar até a terra que é Canaã, a terra escolhida, só em 11, 12 dias chegava lá. É a estimativa de tempo. Mas Deus optou por permitir que esse povo ficasse circulando durante 40 anos. Para qual objetivo? Está aqui a resposta: humilhar. E para colocar essa turma à prova. E o texto fala que é para saber o que estava no coração deles. Quando eu li esse texto, eu falei: cara, Deus é tremendo. Porque o Deus que eu sirvo, de vez em quando, escolhe também o quê? Nos humilhar. E quando Deus resolve nos humilhar, quem pode impedir, irmãos? Quem pode falar assim: não, o senhor não pode fazer isso? Quando Deus resolve abençoar Fernando, ninguém pode impedir. Mas quando Deus resolve humilhar também, quem pode ir contra esse Deus? E aí entra um detalhe muito interessante, porque às vezes nós não enxergamos o Deus que nós servimos nos colocando na condição de humilhação, até porque a gente sempre espera que Deus nos trate só com amor, bondade, graciosidade. Mas se a gente for olhar a fundo, até a forma de Deus nos humilhar é uma demonstração de amor. Quem pode dar um glória a Deus aí? Até quando Deus nos humilha, não é para humilhar, para expor você, é para te corrigir e trazer você de novo para a direção certa. E eu queria pegar esse texto e aprender algumas verdades com vocês, baseado nesse texto aqui, na leitura do texto, e eu vou citar alguns pontos importantes. O que eu aprendo com você sobre Deuteronômio capítulo 8? Fala assim comigo: no fundo, me ajuda, no fundo, a gente confia mais no pão do que em Deus. Sabe que realmente a gente confia? Às vezes não é nem em Deus não, senhor, é no sustento que a gente tem
na situação real que nós estamos. Porque quando se trata de confiar em Deus, é muito mais do que uma vida aparentemente boa. Por muitas vezes, ou pela maioria das vezes, a gente não confia em Deus como a gente acha que a gente confia. Até porque nós estamos sendo sustentados pelo pão, pelo maná. E aí, estando nessa situação, nosso coração tem garantia. E aí a gente fala e consegue falar: não, a gente confia no Senhor, a gente confia em Ti. Só que no deserto é que a gente percebe que a nossa fé não está nessa confiança. A nossa fé por muitas vezes está no salário, está na casa, paga direitinho, está no carro quitado, está na nossa saúde. Quem está me entendendo? Só que por muitas vezes a gente pensa que a nossa fé está em Deus. Mas quando Deus resolve mexer na nossa saúde, ou você acha que Deus não faz isso? E quando Deus resolve mexer na nossa estabilidade emocional, ou você acha que Deus não pode fazer isso? E quando Deus resolve mexer naquilo que faz com que a gente fraqueje, na nossa estabilidade financeira, será que de fato a gente continua crendo como a gente diz que crê? Porque quando o pão está sendo posto sobre a mesa, o maná está sendo posto sobre a mesa, é muito fácil dizer: Senhor, eu confio em Ti. Mas quando realmente Deus mexe na nossa estrutura financeira, emocional, social, e quando parece que as coisas não estão indo conforme a gente gostaria que fosse, será que realmente a gente pode dizer: eu confio em Ti? Eu confio no Senhor. Tá, confiar em Deus, irmãos, quando o cartão está sendo pago direitinho, é uma benção, é fácil, pai, irmão. Confiar em Deus quando o carro está com o tanque cheio, nossa, é muito tranquilo. Mas quando você olha para amanhã e fala: meu Deus, como é que eu vou pagar aquela conta de amanhã? Meu Deus, já tem X dias que eu adoeci e estou gastando um absurdo com remédio. Como é que eu vou pagar essa consulta que agora eu preciso fazer novamente? Quem está me entendendo? É nesses momentos, no deserto, que realmente a gente percebe que muitas vezes a nossa confiança não está em Deus. A nossa confiança está naquilo que nós acreditamos que a gente tem: estabilidade. E aí quando a situação ruim acontece, é que a gente repara e entende que nós não temos estabilidade nenhuma. Porque basta o médico falar assim: biópsia. Aquilo que você crê como estabilidade desmorona. Basta uma ligação falar: ó, seu filho está aqui e sofreu um acidente. Quem está me entendendo? Aquilo que a gente crê como estabilidade vai embora na hora. Então, olha para você ver. Lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, guiou no deserto durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. 3. Ele humilhou vocês e ele os deixou passar fome. Não foi o diabo que foi lá, não, foi o próprio Deus que permitiu que eles passassem necessidade. Sabe uma palavra de Deus no seu coração hoje? É que muitas vezes Deus precisa nos colocar numa condição de escassez, para que realmente a gente entenda que nós não estamos confiando nele. Você pode dar glória a Deus? É difícil dar glória a Deus nisso, né? É bom dar glória a Deus quando é assim: você vai ser abençoado, a prestação do carro vai ser paga. Mas quando Deus fala assim: não, você vai passar um pouquinho de necessidade, eu vou fazer você descer um pouquinho do grau que você está e abaixar um pouquinho para mim ver, ou para você mesmo ver o que está no seu coração. Quando a gente lê sobre Jó, é maravilhoso. Sabe por que é maravilhoso? Sansão. Porque nós estamos lendo sobre a vida de um cara, não sobre a nossa vida. Aí é fácil demais. Nossa, Jó foi um homem temente a Deus, confiou no Senhor. Mas quando Deus resolve nos tratar como Jó, aí a gente percebe que muitas vezes a nossa confiança não está como a gente acreditava em Deus. Se você for honesto e sincero, se mexer na sua estabilidade emocional, bagunça tudo. Você sabe disso. Se você for honesto e sincero, se mexer na sua estabilidade financeira, bagunça tudo.
Só que é muito fácil, quando tudo está dando certo, falar: eu confio no Senhor. Mas quando Deus resolve fazer o seguinte: espera aí, deixa eu ver então se de fato você confia em mim. Eu já sei já, mas eu vou te mostrar. Espera aí, um pouquinho de escassez aqui agora. As vendas da empresa deu uma caída. Espera aí, deixa eu ver agora como é que vai reagir o seu coração. Se você vai ficar calado ou vai murmurar. Se mediante a aprovação você vai questionar ou vai dizer: confio em ti. Quem está me entendendo? Se a gente for sincero e honesto diante de Deus, Ele conhece nosso coração. A coisa mais difícil, de verdade mesmo, honestamente, é confiar no Senhor. Parece fácil falar, mas é fácil quando tudo vai bem. Aí é simples demais falar. Mas quando Deus fala assim: não, peraí, deixa eu sacudir o seu alicerce aqui para me ver, ou para você mesmo reconhecer se de fato você confia em mim. Aí é que a gente percebe que o nosso coração não é como a gente acredita. Porque tem um texto que fala: enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Segunda coisa que eu aprendo com você lendo esse texto, fala assim comigo: a fome, mais forte, a fome revela o tipo de gratidão que a gente tem. A gente agradece muito, nós agradecemos o tempo todo, até que Deus resolve mudar o cardápio. Carro em dia, conta paga, casa quitada, os meninos bem. Obrigado, Senhor. É ou não é? É ou não é? Está vendendo bem. Nossa, glória a Deus. E quando Deus resolve mudar o cardápio? E quando, ao invés de dar a carne temperada, Ele fala: agora você vai ter que temperar a carne. E quando, ao invés de dar a comida pronta para você já comer, Ele fala: agora você tem que fazer e temperar. Agora você tem que produzir. Inclusive, essa foi uma das condenações lá em Gênesis, que o homem comeria do quê? Do suor. A nossa fome vai revelar se de fato a gente confia em Deus. Quando você olha para o povo que está saindo em peregrinação do Egito, você repara que por muitas vezes eles falaram: Senhor, cadê aquela comida que a gente comia lá no Egito? A gente tinha tudo lá. O Senhor está nos arrancando de onde é uma escravidão, mas pelo menos eu tenho um prato para poder comer, para nos conduzir no deserto e deixar a gente morrer aqui. A fome revela o tipo de gratidão que a gente tem. É só quando a escassez chega que a gente percebe se de fato nós temos gratidão. Porque gratidão é muito mais do que quando as coisas vão bem. Gratidão é quando não tem, você fala: obrigado, Senhor. Obrigado por quê? Obrigado porque o Senhor resolveu tirar de mim. Obrigado porque o Senhor tem, os seus planos são maiores do que os meus, e os seus planos não podem ser frustrados. O Senhor está no controle. Você pode dar uma glória a Deus aí? Aí é difícil. Aí é doído. Quando você olha para uma situação, enxerga ela e fala: meu Deus do céu, eu tenho que agradecer por isso? Eu tenho que realmente agradecer por algo que, ao meu ver, não é bom? A gente agradece muito, até que Deus muda o cardápio. E quando falta, murmuramos, ou seja, não era gratidão, era só uma questão de conveniência. O Senhor me deu, então naturalmente eu te agradeço que o Senhor me deu. Mas quando o Senhor resolve mudar o cardápio e falar assim: não vou te dar o que você quer não, agora eu vou dar um pouquinho diferente. Você está pedindo para ser abençoado, então vamos embora, então vou te dar luta para você. Você está pedindo para ser próspero, então vou te dar para você problema para resolver na empresa. Não é assim que Deus trabalha? Você está pedindo chuva, mas para a chuva vir, você vai ter que lidar com a lama também. Ou não? Só chove e é uma bênção. Quem está me entendendo essa noite? Aí a gente realmente percebe, porque a fome vai revelar se era gratidão ou era uma questão de conveniência. Olha aqui para mim, queridos. Eu não sei qual que é a luta que você está passando, mas uma coisa eu quero te dizer com muita confiança: Deus não perdeu o controle da sua vida.
E uma coisa que você precisa, eu preciso, nós precisamos fazer é: Senhor, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Se o Senhor optar por me abençoar, abençoado serei. Se o Senhor optar por me tomar algo, abençoado serei, porque tudo que provém do Senhor é bom. Tudo que o Senhor faz é bom. Mesmo que eu não consiga entender conforme eu queira entender, a minha confiança está em Ti. Terceiro ponto que eu aprendo com você desse texto aqui: Deus permite a escassez para quebrar nossa arrogância silenciosa. Por muitas vezes a gente pensa que a arrogância é só arrotar, falar. Mas sabe que o crente erra muito no outro tipo de arrogância? A silenciosa. É quando, num exemplo, tá, eu prego e falo: nossa, que maravilha de pregação. Isso aqui é uma arrogância silenciosa. Ninguém está vendo, mas Deus, que sonda os nossos corações, conhece em nós. É quando eu faço a ministração, canto aqui em cima e falo: meu Deus, uau, eu cantei muito hoje. É que quando eu contribuo financeiramente com a igreja e falo: uau, esse dízimo que eu dei aqui agora vai sim ajudar a igreja. Quem está me entendendo? Existem dois tipos de arrogância: a que você joga ela para fora e a que você coloca no seu coração e fica lá dentro. Mas as duas, Deus conhece ela. O que eu aprendo com você? Deus permite a escassez para quebrar o nosso espírito de arrogância silencioso. E detalhe, esse tipo de arrogância nossa interna, ela só é demonstrada quando aparentemente as coisas fogem fora do nosso controle. Só tem essa maneira de demonstrar isso. É quando a gente precisa descer do salto, né, que fala? Do salto. É quando a gente está aqui em cima e tem que descer e reconhecer que nós não estamos como antes. Quem está me entendendo? É uma preparação de Deus para esse povo aqui. E Ele está dizendo o seguinte: olha, vocês vão para uma terra que mana leite e mel, uma terra onde vocês vão prosperar. Só que antes de vocês entrarem lá, eu vou ter que ajustar algo no coração de vocês. Eu vou ter que arrancar uma arrogância silenciosa que está lá dentro. E isso vai custar um pouco caro, porque vocês vão ter que passar uma situação de 40 anos sendo tratado dia e noite, noite e dia, até que eu perceba que vocês estão prontos para poder entrar na terra que eu prometi a vocês. Deixa eu te falar com você uma coisa: existe algumas escassez na vida da gente que não é o diabo. Tira esse negócio que só o capeta faz. É o próprio Deus agindo em nosso favor. Existem algumas portas que não foi o diabo que fechou, não foi alguém que falou mal de você, não foi Deus que resolveu trancar aquela porta. Aí por quê? Não sei. Decidiu. Eu vou falar com você em algum momento, porta que Deus abre, ninguém fecha, mas eu vou falar com você também agora, nesse momento. Porta que Deus fecha, irmão, não tem chave que abre, não. Quem está me entendendo? E por qual objetivo Deus faz isso? Por qual propósito Deus faz isso? Fala assim comigo: toda a humilhação de Deus. Me ajuda. Toda humilhação de Deus não é para me pisar, não é para me desmerecer, é para limpar minha alma, é para realmente a conexão ficar limpa e eu ter acesso com Ele. Os melhores momentos de experiência com Deus de todos nós que estamos aqui foi na aflição, porque na alegria a gente não está preocupado em dar a glória a Deus, nós estamos preocupados em curtir. Mas quando Deus nos coloca na situação de humilhação, meu Deus do céu, aí aquele texto é aplicado: entra no quarto, fecha a porta, em secreto a gente fala com o Pai. Quem está aprendendo alguma coisa? Uma quarta coisa que eu aprendo desse texto, é muito claro para mim isso aqui. Fala assim comigo: o deserto mostra que nós não somos forte como a gente pensa.
O deserto vem para nos mostrar que aquilo que a gente acha sobre nós não é verdade. O deserto, a luta, a tribulação vem para nos mostrar que o crente, esses dias para trás eu vi uma pessoa falando que o crente cheio do Espírito Santo de Deus não pode adoecer do intelecto. Eu falei, achei engraçado, interessante. Então o crente não pode passar por uma luta emocional. Ô irmãos, como assim você não pode passar? Muitas vezes não é a ausência de Deus, não. Você é ser humano, senhor. Quem está me entendendo? Isso acontece com a gente. Uai, eu sirvo a Deus e eu posso ter problema nas vistas. E a doença de uma depressão é a mesma coisa. Alguém que serve a Deus pode ter problema no coração. E outra detalhe interessante, muitas vezes aquele que é usado por Deus para curar alguém sofre com aquela doença. Olha que loucura. O que eu aprendo com você? O deserto mostra que realmente a gente não é forte. A gente é forte até no exato momento onde tudo vai bem. Aí quando a gente está diante do deserto, é que a gente realmente vê como é que a coisa funciona. Todo mundo que assiste futebol é um bom árbitro, é um bom capitão de time. Até que convoca ele, vem cá Zé, sai daqui bancada e vem cá jogar para me ver. Desce para cá, vem cá executar isso aqui. Quem está me entendendo? É no deserto que a gente vê que a gente não tem controle emocional como a gente pensa. Quando alguém está passando por alguma luta e a gente fala assim, eu te entendo. Não, você não entende não. Nós não entendemos não. Você não está na luta. É igual quando alguém perde alguém que ama e fala, você consegue entender, Fernando? Não, você não consegue entender, ué. Mas realmente a gente entende essas coisas é quando o deserto não é uma questão de contar, mas é uma questão de vivência, eu estou dentro dele. Aí sim realmente a gente entende. Outro ponto interessante que eu aprendo com vocês, o texto fala o seguinte, versículo 2: lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor seu Deus guiou no deserto durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês. Fala assim comigo, para saber o que estava no coração de vocês. O que eu aprendo com isso aqui? Não é que Deus quer saber, Ele quer que você saiba. Deus já sabe. Deus não está preocupado em descobrir algo que Ele já sabe. Aqui não se trata, no versículo aqui de número 2, sobre um Deus que não conhece o que passa no nosso coração. Aqui se trata de um Deus que quer revelar para você o que realmente está no seu coração. Aqui não se trata de um Deus que não tem conhecimento de quem nós somos, porque o texto diz que Ele sonda todos os corações, Ele conhece, Ele tem presciência, Ele entende o que acontece. Mas aqui na verdade é que Deus quer saber que realmente você entendeu o que passa no seu coração. Não é o que Deus quer saber, é o que Ele quer que você saiba. Deus já conhece nosso coração, irmãos. Ele já sabe o que a gente pensa, o que a gente sente. Mas por muitas vezes nem nós sabemos o que passa no nosso coração. Quem está me entendendo? E aí Ele nos leva à situação da escassez para realmente a gente ver como o nosso coração é. Quem aqui, no momento da dor, da angústia, se entristeceu profundamente e falasse assim, meu Deus do céu, quem? Levanta a mão para ver se é ser humano. Aí é nesse momento que Deus quer que você saiba o que realmente está no seu coração. Sabe aquela mãe que perde um filho e ela fala assim, Deus está no controle? Não, eu perdoo esse cara que fez isso? Eu não consigo entender não, até porque eu não perdi um filho, mas essa pessoa está vivendo uma situação que Deus está deixando ela entender que de fato ela tem uma experiência, uma convicção em Deus, porque uma pessoa em sã consciência nunca consegue falar isso, sim ou não? Não é que Deus quer saber
Ele quer que você saiba. Deus não está te entrevistando. Ele está pondo um espelho na sua frente, para realmente ver o que passa no seu coração. Quando eu leio esse texto, eu percebo isso. Durante esses 40 anos, eu conduzi vocês para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês. É como se Deus estivesse dizendo o seguinte: eu vou pegar um espelho aqui e pôr na sua frente, para vocês realmente se enxergarem e verem o que realmente está dentro do seu coração. Glória a Deus por isso. Um sexto ponto que eu aprendo com você é que o deserto tem silêncio, mas nunca tem abandono. Na alegria Deus está, na dor Deus também está, no sucesso Deus está, na tristeza Deus está também. E por muitas vezes a forma dele manifestar não é gritando para você dizendo estou aqui, é pela presença do Espírito Santo de Deus. É quando você realmente caça um respaldo e procura nas pessoas, não acha, e aí você sente aquilo no coração que a gente chama de paz, que excede todo o entendimento humano. Você pode dar glória a Deus aí? O deserto tem silêncio, mas não tem desamparo de Deus. Olha aqui para mim. Em todas as circunstâncias da sua vida que você sentir que você está passando pelo deserto, saiba de uma coisa: Deus está lá. Deus está lá. Deus está lá cuidando de você de uma maneira que você não entende. Talvez te observando como um pai que vê o filho crescer. Até porque Deus é um pai que ama a gente, e por muitas vezes Ele vai deixar você caminhar e tropeçar e falar com você: levanta, vamos embora. O deserto tem silêncio, mas não tem desamparo de Deus. O deserto, e dizer para você uma coisa, sabe algo que perturba a gente? É quando nós clamamos, buscamos a voz de Deus e parece que Deus não responde nada. Dói ou não dói? Levanta a mão para me ver. Quando você ora e parece que Deus está com os ouvidos impelidos de te ouvir. Mas dizer para você um segredo aqui: Deus te vê. Deus está lá. Nas suas conquistas e nas suas tristezas, Deus continua do mesmo jeito, cuidando de você. Quando as coisas vão muito bem, e quando parece que as coisas perderam o controle, olha aqui para mim, Deus está lá. Talvez não agindo da maneira que você queria que Ele agisse, até porque Ele sabe como tem que agir, mas uma coisa é: Deus está lá. E se preciso for, Ele faz água brotar da rocha, para te mostrar: estou aqui. E se preciso for, Ele faz mar se abrir no meio, para mostrar: eu estou no controle de todas as coisas, fique em paz. Um sétimo ponto que eu aprendo com você, lendo esse texto, entendendo. Fala assim comigo: eu posso, mais forte, eu posso, está sendo provado, e ainda assim, sendo cuidado. Não é um e o outro, é os dois ao mesmo tempo, provado e cuidado por Deus. Estou sendo provado por Deus e cuidado por Deus. Estou sendo lapidado por Deus, mas ao mesmo tempo cuidado por Deus. Deus não só te coloca você na fogueira não, e deixa você lá. Não, ele te protege lá dentro. Foi assim que Ele fez com Sadraque, Mesaque e Abednego. Hoje eu disse isso na escola dominical. Por muitas vezes, aquele texto lá de João capítulo 17, que ele fala sobre a questão de eu roguei ao Pai não para tirar vocês desse mundo, mas para que vocês suportem as labutas desse mundo. É o que? É dizendo o seguinte: é a mesma aplicação que acontece lá em Daniel. Deus não tirou Sadraque, Mesaque da fornalha não, e Abednego não. Mas quando Nabucodonosor olha, ele vê lá que tem mais um homem lá dentro. Ele não tirou, ele estava junto com os caras dentro da fornalha. Você pode dar uma glória a Deus aí? Deus não vai tirar você das lutas mesmo não. Mas uma coisa eu te garanto: a presença dele vai estar lá com você, te guiando, te abraçando, te trazendo calmaria, te trazendo direção, resposta. Agora o mais difícil
é em meio à agitação entender e escutar a voz de Deus. Olha aqui para mim. Talvez você está aqui hoje e a direção que você vai tomar para a sua vida está baseada na direção de pessoas, não de Deus. Você está errado. Porque se Deus é o seu Senhor, Ele fala com você no secreto e Ele te direciona. Por muitas vezes Moisés precisou de uma direção e ele clamou a Deus, Deus agiu em favor dele. Você não está sendo provado, não, só provado. Você está sendo provado, mas a presença de Deus está com você. Uma coisa que eu coloquei no meu coração: não vou murmurar. Eu não vou murmurar, não. Não vou me defender. O tempo todo, não. Em alguns momentos, sim, mas o tempo todo, não. Eu não. Tem uma coisa que é muito difícil a gente aplicar, que é aquela fala: quem nos justifica é Deus. Então, se Deus nos justifica, que Ele trate com a mão poderosa sobre nós. Quem está sendo abençoado? Outra coisa que eu aprendo com você, e eu quero que você fale isso em alto e bom tom. Fala assim comigo: tem dor que não é punição, é formação. Existem dores que não são de punição, são de formação. Quando uma criança vem ao mundo e ela começa ali a ter o contato com o mundo, a primeira coisa que ela recebe é um tapa na bunda, para ela acordar e respirar. Não é isso que acontece? O médico dá um tapinha na polpa da bunda da criança para ela tomar aquele susto. E quando ela começa a desenvolver 2, 3, 5 anos, acho que todo filho aqui já reclamou para a mãe: mãe, estou sentindo uma dor no meu corpo. Aquilo é o quê? São os ossos do corpo crescendo, não é isso? É a formação desenvolvendo, é a criança tomando vida, é a criança crescendo, braço, perna. Eu, quando era mais novo, sentia muita dor na perna, no braço, porque crescendo, desenvolvendo. Todos nós estamos aqui, somos assim. Tem dor que não é para punição, não, é para formação. A humilhação, por muitas vezes que a gente recebe, é para que a gente não faça isso com os outros, é para que a gente experimente na pele o que é ser humilhado, para que quando uma situação que a gente puder humilhar alguém, a gente pense: não, peraí, não, quando fizeram isso comigo aqui, doeu demais. Quem está me entendendo? Isso é o diabo? Não, é Deus mesmo. Deus nos permitindo a gente viver essas experiências, para que a gente possa entender que nem sempre sai conforme a gente quer. Então tem dor que não é punição, é formação. E outro detalhe interessante: não fica caçando merecimento. Ah, Deus, eu não mereço passar por isso. Ai, Senhor, eu não mereço passar por essa provação. Beleza, você não merece mesmo, não. Tudo bem. Mas é justamente isso que vai te dar maturidade lá na frente. Quem está me entendendo? Agora veja bem para você ver: um povo está sendo guiado por Deus e Deus resolve: vou punir vocês. De que forma? Eu vou humilhar vocês. Aí por quê? Para que vocês entendam lá na frente que o que vocês vão conquistar foi eu que te dei. Então eu vou fazer vocês sofrerem agora aqui, para que quando a bonança chegar, não suba no seu coração altivez. Para que vocês pensando assim: não, foi eu que fiz, foi pela minha mão, foi pelo meu esforço. Então eu vou colocar vocês numa situação de humilhação, para que vocês sintam de verdade o entendimento que é por mim, é pela minha direção, é pela minha mão, é pela minha vontade, é pelo meu sopro, é pelo meu falar, não por vocês. Outra coisa que eu aprendo com você é justamente na dor que a gente percebe que tudo que nós temos não é seu esposo. Não é. Eu sinto muito dizer isso para você. Não são seus filhos, que vão crescer e vão o quê? Seguir a vida. É na dor que a gente percebe que nós só temos uma coisa por confirmação: Jesus Cristo em nossas vidas. Ele não nos abandona. Não importa a etapa da nossa vida, não importa o grau que estamos, Jesus nunca nos abandona. Ele sempre está presente, com você pequeno, com você formado, com você casado, com você divorciado, com você certo, com você errado. Não importa o estado que você está. A sociedade te acusa, mas Jesus não. Ele fala com você: eu estou com você, eu estou aqui, eu não te abandono. E a gente só percebe essas coisas e só aprende isso na dor. Olha aqui para mim, irmãos.
Eu acho que são poucas pessoas que conseguem buscar a Deus quando estão bem. Dificilmente uma pessoa bem-sucedida financeiramente e emocionalmente vai vir entrar aqui nessa porta. Estou sendo sincero com vocês. Até porque na cabeça dessa pessoa ela entende que está tudo bem. Mas eu assino um documento para você. O dia que aquilo que ele entende que não é, aquilo que ele entende que é permanente, não ficar permanente, a saúde, as finanças, o emocional, aí essa pessoa, ela fala assim com você: ora lá por mim. Aí depois ela fala com você: que dia que é os cultos lá? É assim ou não é? Porque é justamente na dor que a gente repara uma coisa: nós não somos absolutamente nada. Mais um ponto importante. Eu aprendo com você com esse texto que tem oração que só é ativada no deserto. Existem orações que são só ativadas no momento da dor. Até porque quando tudo está bem, a gente só vai dizer: Senhor, muito obrigado por tudo. Obrigado que o Senhor é muito bom comigo. Obrigado pela casa. Obrigado pelos filhos. Obrigado porque o Senhor tem me sustentado. Mas quando a dor chega, ao invés de orarmos pelo agradecimento, o que sai da nossa boca é lamúria ou lágrimas. Dificilmente alguém vai derramar lágrimas quando tudo vai bem. Mas quando a dor chega, a luta chega, o deserto chega, a oração dessa pessoa é regada a lágrimas. O que eu aprendo com você? Existem clamores que só podem sair no momento da dor. Eles nunca sairão quando tudo vai bem. Quer que eu te mostre um texto que dá base sobre isso? Rei Ezequias. O profeta Isaías chega e fala: o Senhor manda dizer para você: você não vai viver mais não, você vai morrer. Aí Ezequias vira para o canto da parede, se humilha e começa a falar com Deus: lembra, Senhor, quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo outro, quando eu ajudei na obra. Aí o Senhor manda Isaías voltar lá antes de Isaías sair do palácio, lá do reinado. Fala com ele o seguinte: fala que eu ouvi a voz e o lamento de Ezequias. Vou abençoá-lo com mais 15 anos de vida. O lamento verdadeiro só saiu do coração de Ezequias quando realmente ele recebeu a notícia: vai morrer. Olha aqui, irmãos. O nosso estado muda do dia para a noite se realmente a gente pressentir que a morte está chegando. O nosso estado muda do dia para a noite se realmente a nossa estabilidade for mexida. Meu irmão, você não tem dificuldade de ir para a igreja? Você não encontra defeito em nada? Sim ou não? Sim ou não? Porque na verdade seu foco está em buscar um recurso. O louvor pode estar tudo desafinado, desalinhado, que você não está nem aí. Você só quer uma coisa: resposta de Deus para as suas orações. E aí não tem pregação ruim, não tem ambiente ruim, não tem cadeira ruim, não tem nada que tire o foco seu, porque tudo que nós queremos ouvir nesse momento é uma resposta de Deus. E um dos pontos mais importantes que eu quero destacar com você, mediante esse texto, repete assim comigo: tem milagre, mais forte, tem milagre que só acontece quando você para de se garantir. Isso aqui me doeu, o dia que eu li. O dia que eu cheguei à conclusão disso aqui, eu falei: cara do céu, existem milagres de Deus que só vão acontecer quando você, eu, nós pararmos de nos garantir. Não, eu dou conta. Não, eu consigo. Enquanto da sua boca falar eu dou conta, eu posso, eu consigo, Deus não põe a mão. Eu te garanto para você, eu estou falando com você que eu te garanto para você, eu te afirmo por experiência própria. Enquanto você falar assim: eu consigo, eu posso, eu dou conta de lutar essa luta,
Deus não põe a mão. Mas a partir do momento que você fala: Senhor, teu é o reino, o poder e a glória, para sempre, amém. Dá um jeito aí. As coisas vão se alinhando de uma forma que você nem entende como se alinha, mas no final, Jeová Jireh, Deus da provisão, Ele provê. Você pode dar um glória a Deus de verdade? Por isso que eu quero dizer para você uma coisa que é muito difícil. É muito difícil isso, porque eu sei, na pele. Para de se defender. Não se defenda. Até porque enquanto você falar assim: eu consigo bater de frente, eu consigo resolver isso, eu consigo, Deus não entra. Deus não compra a sua briga. Enquanto não for Ele, o Senhor, Deus não compra a briga. Quando eu falo comprar a briga, vocês entendem, né, que eu quero dizer, né? Pelo amor de Deus. Daqui a pouco eu falo com o pastor, não, vocês entendem o que eu quero dizer. Deus não entra no negócio. Enquanto você não falar: Deus, eu não tenho mais o que fazer não, Senhor. Na verdade eu até tenho o que fazer, mas eu escolho deixar o Senhor lutar as minhas próprias guerras. Luta por mim, peleja por mim. Foi o que Gideão fez. Assume o controle. Eu estou com o tanque do carro cheio, eu tenho disposição, eu sei dirigir, mas eu quero fazer o seguinte com o Senhor: assuma a direção. Existem milagres que só podem acontecer quando você permite Deus estar no controle das coisas. Eu quero afirmar, eu quero ratificar o que estou falando com você. Enquanto no seu coração você estiver dizendo: eu consigo, eu posso, eu dou conta, eu quero, não vai. Mas quando a chave mudar, o Senhor pode, o Senhor sabe, o Senhor tem o poder para poder fazer isso. As coisas acontecem, o milagre acontece. Vai lá, bate de frente para você ver. Vai, bate de frente. Você consegue sustentar isso durante uma semana, um mês, 2 meses, um ano. Mas chega uma hora que te falta força. E aí, muito melhor é, antes de faltar força, dizer: Senhor, está aqui a chave, ó. Assume o controle das coisas. Faz acontecer do seu jeito. Quer me humilhar? Ok. A tua palavra diz que o Senhor tem sempre o melhor para mim. Quer me exaltar? Ok. Tua palavra diz que o Senhor sempre tem o melhor para nós. Quer moer? Ok. Faça conforme lhe apraz, porque a tua palavra diz que a tua vontade é boa, perfeita e agradável a todos os corações. E os seus planos, além de não poder ser frustrados, são maiores e melhores do que os meus. E eu não conheço a direção que o Senhor toma. Você pode dizer isso agora, nesse momento? Fala: Senhor, de verdade mesmo, Senhor, eu não sei quais são os seus planos para a minha vida, se é de me exaltar, se é de me humilhar, mas uma coisa eu quero pedir ao Senhor: que o Senhor faça a tua vontade. Coloca no meu coração certeza que o Senhor está na direção, e faça conforme lhe apraz. Outra coisa que eu aprendo com você, lendo esse texto aqui: seu coração vai ser testado não é naquilo que você não gosta, é naquilo que você mais ama. Talvez o balançar financeiro que você está vivendo hoje é uma prova de amor de Deus com você, porque possivelmente, talvez seu coração esteja arraigado no poder aquisitivo. Deus nunca vai testar a gente naquilo que a gente não ama. Me dá uma prova disso, pastor. Vai, eu te provo biblicamente falando. Me dá o Isaac. Não, eu não quero dinheiro seu, não. Eu não quero o seu governo, não. Eu quero o Isaac. Eu senti que nosso relacionamento mudou, não foi? Então, peraí, então, eu quero agora o que te custa. Eu entendi que o seu filho para você é mais importante do que eu com você. Então me dá agora o Isaac. Agora imagina o pai tendo que sacrificar o filho. Mas ele sabia que Deus era um Deus misericordioso.
E aí de fato está lá o cordeiro lá pregado lá, e aquele era o sacrifício perfeito. Deus só queria fazer uma coisa: confirmar no coração daquele moço se ele tinha o quê? Obediência e amor para o Senhor como primeiro plano. Seu coração vai ser testado, irmãos, é no que você mais ama. Talvez não é dinheiro, não, talvez é um filho seu, talvez é seu emprego, talvez é sua estabilidade emocional. Fato é, seremos testados em alguma área que a gente ama muito. E por último, deserto não é fim, deserto é meio, é só uma fase necessária da sua vida, mas vai passar. Pode ser 5, 10, 15, 20, 40 anos, mas um fato é, o deserto em nossas vidas vai passar. Dizer para você uma coisa: se eu não estiver aqui mais, essa igreja continua. Se esse louvor não estiver aqui mais, essa igreja continua. Se nós que estamos aqui optarmos não estarmos aqui, Deus levanta a geração nova. Fato é que o deserto não é fim, deserto é só um meio, mas a fidelidade do Senhor se estende de geração em geração, de geração em geração. Isso não é brincadeira não, isso é verdade, eu creio nisso. Eu acredito no Deus do impossível. Olha aqui para mim, em meio ao deserto, não se desespere. Você não fala que você tem fé, eu não falo que eu tenho fé. Nós não pregamos que nós precisamos andar em fé. Nós não professamos uma palavra que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E quando Deus resolve nos humilhar, e quando Deus resolve nos colocar na provação, será que de fato a gente tem fé? Fé? Convicção de fatos que não se veem? Será que realmente lá no nosso coração nós conseguimos manter aquilo que a gente fala? Porque falar com a nossa boca é muito fácil, mas quando tudo foge do controle e a gente entende que é Deus, será que realmente a gente tem convicção disso? Quero desafiar você uma coisa, sabe? Muito importante: não se desespere. Deserto é meio, irmãos. Você pode dar glória a Deus por isso? Alguns vão morrer no deserto mesmo, infelizmente é o que está aqui relatado, mas outros vão sobreviver. Deserto não é fim, deserto é meio de jornada. Deixa eu falar com você uma coisa: você é ser humano? Em algum momento no seu trabalho vai passar por algum tipo de deserto. Se é crente em Cristo Jesus, temente a Deus, consagrado, separado, seu casamento em algum momento vai dar problema. Não está repreendido não, irmãos. Tem TPM, tem problema, tem situação que acontece. Quem está me entendendo de verdade mesmo? Você é crente em Cristo Jesus, a sua fé em algum momento vai ser testada, ou acha que não? Isso aqui é o real, irmãos. Isso aqui é o real, é o verdadeiro. Olha aqui para mim aqui. Todos nós que estamos aqui estamos passando por algum tipo de luta, ou é emocional, ou é físico, ou é sentimental, ou é financeira. Todos nós que estamos aqui. E por muitas vezes a gente coloca como se fosse o capeta, o diabo. Eu não estou em defesa do diabo, estou dizendo para você o seguinte: em alguns momentos não é o diabo, não, é Deus mesmo, até para que a nossa convicção esteja nele, até para que a nossa fé seja fundamentada nele. Deserto não é fim não, você não pode desistir, você está proibido de desistir. Vai passar essa fase, irmão. O suicídio não é a chave final, a desistência não é a chave final. Vai passar, irmãos, tudo passa. Alguém que sofreu um acidente e sobreviveu vai se adaptar. A fase difícil, ela vai passar, ela é obrigada a passar. Biblicamente a gente tem 7 temporadas de vaca magra e 7 temporadas de vaca. É bíblico, irmãos. O mais bem estável emocional aqui em algum momento fica triste, irmãos. O mais bem estável financeiramente aqui em algum momento perde o bem, as finanças. Tem que vender um lote, vender uma casa. Quem está me entendendo?
Fato é que nós estamos lutando o tempo todo, Claudemir. Claudemir já tocou a porta do céu umas 2 vezes com o coração dele, ué. Mas passou, está aqui vivo aqui da Silva aqui, ó. E se não é na questão financeira, é na saúde, irmãos. Se não é na questão da saúde, é na questão das finanças, irmãos. Fato é que nós estamos vivendo o tempo todo em lutas. Mas uma coisa eu preciso dizer para você: vai passar. Só fica firme, não desanima. E eu quero orar com vocês uma oração diferente hoje. Fique de pé em nome de Jesus. Eu não quero agradecer, eu não quero pedir por nada. Eu não quero pedir para Deus nos abençoar nesse momento. Eu não quero pedir isso, não. Ele já tem feito isso para nós já. Eu quero orar com você nesse momento, agradecer a Deus pelas lutas, Chile. É pelas lutas que eu quero que a gente ore nesse momento. Deus, obrigado pelas lutas. Porque se o Senhor me confiou uma luta, significa que eu tenho potencial para crescer e desenvolver. Vamos agradecer a Deus? Eu vou orar e você me puxa nessa oração. E Deus, eu quero te louvar pelas lutas. Eu quero te louvar pelas provações. Eu quero te louvar pelo deserto que eu passo, pelos desertos que nós passamos. Até porque se estamos nessa situação e somos tementes ao Senhor, entendemos que o Senhor está com a gente. Eu quero te louvar não só pelas conquistas, mas pelas perdas também. É difícil eu dizer isso, é doído dizer isso, mas nós queremos dizer para o Senhor, como voz dessa igreja: confiamos em Ti, quando tudo está bom, mas quando tudo está ruim também. Confiamos em Ti quando as portas estão se abrindo ou quando as portas se fecham. Até porque nós não temos para onde correr, até porque nós não temos para onde socorrer, só temos o Senhor. E por isso queremos dizer: obrigado, Senhor, pelos desertos, obrigado pelas portas fechadas, obrigado pelas humilhações que passamos, obrigado pelas perseguições que sofremos. É difícil dizer isso, é doído dizer isso, mas queremos te agradecer em tudo e louvar o Senhor. Até porque nas lutas, nas aflições, podemos exaltar o Teu nome e dizer: obrigado, Senhor. É muito fácil, Senhor, te agradecer quando as portas são abertas. É muito fácil te louvar quando tudo vai bem. Mas nós, como igreja do Senhor, queremos dizer: muito obrigado pelas lutas, porque são elas que nos provam que o Senhor está com a gente. Muito obrigado porque eu fui humilhado em algum momento e porque não humilhei ninguém. Muito obrigado porque eu fui difamado e não difamei ninguém. Muito obrigado pelas tribulações. É difícil dizer isso, mas uma coisa nós temos convicção: o Senhor nunca perderá o controle de nada. Por isso queremos te exaltar nessa noite. Gratidão por tudo. Gratidão pelas portas abertas e pelas portas fechadas. Gratidão pela mão estendida e pela mão não estendida. Gratidão quando a porta foi escancarada e quando a porta foi trancada. Gratidão por tudo, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e estão debaixo do seu propósito. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Vocês vão cantar alguma coisa aí? Vai querer cantar? Puxa a música e a gente ora. Você foi abençoado essa noite? Bora briscar alguém? Ei. Aleluia. Amém. Você deu a oportunidade nessa noite? Momento de entrega. Deus te ama. Independente das adversidades que você vai enfrentar lá fora, saiba que Deus está no controle de tudo. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Você pode dizer isso? Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé,
estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sua voz, sem o teu amor, sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim, mesmo sendo assim, pobre pecador. Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. sua voz, Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Você vai dizer pro seu irmão: Deus te ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. aleluia. Você foi abençoado essa noite? Joga pra mim, por favor, pra gente orar aqui agora, ô Maria Clara. João 17,15 lá em cima. João 17,15, só esse versículo. E eu vou dar a bênção apostólica. Essa é uma fala de Jesus na oração sacerdotal dele, em João 17,15. Vamos ler no 1, 2, 3. Mais uma vez, 1, 2, 3. Não peço para que tire eles do mundo, mas que eles sejam guardados de todo o mal. Traduzindo a linguagem muito clara e simples, são: não peço que eles não passem por provações, mas que em todas as provações sejam guardados pelo Senhor. Não peço que eles sejam simplesmente livrados, mas que dentro da fornalha sejam guardados pelo Senhor. Pai, nessa noite te agradecemos por tudo, pela tua fidelidade que se estende de geração em geração. Nossa oração hoje final é: confiamos que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Confiamos em Ti. O Senhor sempre tem o melhor para nós. Que a graça de Deus e as consolações vindas da parte do Espírito Santo repousem sobre a tua vida hoje para todo sempre. Vá em paz. Beijo no coração. Deus abençoe. Ótimo domingo para vocês. Os homens das cadeiras.